Ativa. Isto, Amanda, muito obrigado. Bom, seja bem-vinda, então, Amanda, oficialmente. Obrigada. Agora eu estava olhando ali no aula e vi a tua mensagem. Mas não vai ser preciso responder, agora só vai me informando aí, né? Mas a princípio eu acho que não tem outra alternativa a não ser essa, né? Tu vai ter que ir intercalando, ver, né, o que vai se trabalhar em cada noite e tal. Por exemplo, o nosso próximo encontro vai ser das apresentações, né, desse trabalho, dessa pesquisa. Então, né, vai ter que te organizar para o dia 14 estar aqui. E, enfim, acho que vai ter que ser por aí, né? Não deixa de assistir as gravações da aula que tu perder e tal. Bom, hoje nós vamos falar, num primeiro momento, eu quero conversar um pouquinho sobre sistemas integrados de marketing, que é um conteúdo que está previsto dentro da nossa programação, dentro do nosso plano de ensino, dentro dos conteúdos que né, foram eleitos para a gente discutir. E aí depois eu quero dar o espaço para que vocês tragam as suas dúvidas, para que vocês conversem separados, se for o caso, se for a necessidade, e encaminhem da melhor forma possível o trabalho que, né, que é um trabalho avaliativo, que é o AP1, que é essa pesquisa sobre comportamento do consumidor. Então, nós vamos tentar hoje, assim, né, tentar tirar todas as dúvidas e encaminhar a formulação de uma pesquisa que seja realmente muito bem elaborada, muito bem organizada e que nos permita conhecer com mais profundidade características de algum segmento, de um dado segmento, de um dado setor ou de um dado produto, mas que nos permita conhecer um pouco mais as características com relação a hábitos, com relação às formas de consumo em torno desse segmento. Essa é a ideia. Então, levar assim muito a sério, tentar realmente fazer uma pesquisa que seja, que produza informações, que traga informações novas, que a gente passe a conhecer melhor. Por isso que eu disse, discutam bem qual segmento que é interessante para vocês conhecer, né? O que inquieta vocês, o que desperta curiosidade, o que seria interessante ampliar o conhecimento, e escolham esse segmento e, a partir disso, então, vamos construir assim, um instrumento que realmente nos permita ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo, né, nesse segmento. Essa é a ideia. E por isso a gente, então, tem que dedicar esse espaço hoje para que vocês conversem. Nós temos um feriado no meio. Semana que vem é feriado. Isso significa que é hoje e daqui a 15 dias é a apresentação desse projeto que foi, né, lançado como desafio para vocês na semana passada. Então, hoje nós precisamos tornar bastante produtivo esse nosso encontro, bastante elucidativo, mas, até por conta do feriado, vamos continuar conversando, vou estar à disposição e entro todo dia no ambiente aula, eu tenho disciplinas EAD também e tal, mas destas disciplinas aqui, presenciais, eu entro todo dia e toda e qualquer dúvida, joguem lá no aula. Não vamos ter aula, mas vamos ter o ambiente aula à nossa disposição. Ó, professor, montamos o questionário depois da aula de ontem e tal, tá aqui o link, fizemos no Google Forms e tal, tá aqui. Não vão disparar a pesquisa, claro, isso a gente já combinou semana passada, mas vão primeiro validar ela. Coloca o link, eu vou entrar no link, vou dar uma olhada, olha, a questão 2 ainda pode ser aperfeiçoada nesse sentido, a questão 3 acho que está bem e tal. Vamos fazendo os ajustes. É um procedimento científico se fazer pré-testes. Então,
além do meu olhar, que vai ser o primeiro, assim, né? Depois disso, ainda pode ser que seja necessário algum tipo de ajuste, de aperfeiçoamento, que na nossa cabeça está bem, está claro e tal, e a gente dispara a pesquisa e quem está respondendo, né, não compreende. Então, o pré-teste tem esse propósito. Vamos fazer mais 3, 4 pesquisas, né? Vamos buscar algumas pessoas que nos sejam próximas, vamos passar, né, mas que estejam dentro do perfil que a gente quer ouvir. Vamos passar a entrevista e pedir para eles: olha, se tiver qualquer tipo de dificuldade de entendimento, alguma dúvida e tal, por favor, nos sinaliza que a gente ainda está num processo de aperfeiçoamento da pesquisa. Passado o pré-teste, bom, aí sim, aí vamos disparar para o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas nós conseguirmos, né, tivermos sucesso assim em obter resposta, significa que menos margem de erro, significa que maior é a confiabilidade dos resultados, e por isso vamos tentar um grande número de respondentes. Como vai ser um grande número de respondentes o nosso objetivo, vamos ter que trabalhar com pesquisa quantitativa, né? Não dá para pensar em pesquisa qualitativa quando a gente tem essa intenção, né, de fazer uma análise ampla dos consumidores de determinado segmento. Então, são milhares de pessoas, nós vamos talvez conseguir algumas centenas de respostas, quem sabe, tomara, e não dá para fazer análise quali, né, com centenas de respostas. Perguntas fechadas, com alternativas e tal. E aí o Google Forms, todo mundo sabe, já trabalhou, vai nos oferecer ali a tabulação e tal, e em cima disso nós vamos fazer as nossas interpretações, certo? A questão da margem de erro é um cálculo estatístico, que depois eu apresento a fórmula para vocês e tal, mas a nossa meta vai ser o maior número possível. Não vamos estabelecer assim, olha, nós temos que atingir no máximo, né, a gente quer 2,5 de percentual de margem de erro. Ah, então vamos calcular, para 2,5 de percentual de margem de erro e tal, precisamos entrevistar 500 pessoas. E aí a gente não consegue. Então nós vamos num outro sentido, nós vamos buscar o máximo possível. Se for 400, foi 400. Se for 500, foi 500. Se for 600, foi 600. Se foi 100, foi 100. Nós vamos ver. E aí depois a gente calcula a margem de erro e o grau de confiabilidade a partir dos números que a gente alcançar. Tá? Todo mundo vai ter, cada componente do grupo, né, tem os seus contatos, tem as suas redes e tal, com a clareza de quem é o público que tem que responder, né, o público-alvo, o perfil do respondente, e aí vamos iniciar esse processo de coleta. Não é um prazo muito longo, então, por este motivo, não adianta também a gente querer exigir aí que se alcance centenas de respostas, porque a gente tem que ter a compreensão de que num tempo limitado, as pessoas nem sempre, a maioria, diga-se de passagem, não responde, não tem paciência, não tem tempo, não tem vontade, né? Então isso é uma dificuldade, a gente vai mandar para 100 contatos e 4 vão responder, é isso, né? Então, ok. Mas assim, eu me interesso muito por pesquisa, né? Gosto muito, sempre gostei muito de pesquisa. Acho que a pesquisa, né, a gente tem falado muito sobre isso, a compreensão do mercado, a compreensão né, das coisas que mobilizam as pessoas, que movem, né, que trazem, que instituem hábitos e tal. Isso é importante e necessário, esse contínuo estudo e tal. E para estudar e compreender, precisa fazer pesquisa. Se essa pesquisa que nós temos dentro da nossa disciplina, a apresentação marcada para o dia 14 de setembro, se essa pesquisa realmente ficou muito interessante. Vai trazer elementos que mereçam, inclusive, uma ampliação do estudo, quiçá até a produção de um artigo científico ou coisa parecida. Nós cumprimos
com os nossos protocolos acadêmicos da disciplina. Dia 14 apresentamos ali os resultados e tal, mas isso não significa que, havendo interesse de vocês aí, né, a gente não possa continuar coletando para atingir um número, porque aí se tu pensa em publicação científica e artigo, aí tu tem que ter confiabilidade mesmo, aí não pode ser com meia dúzia de entrevistas. Mas a gente continua num esforço, tem alunos que se interessam, outros não. Continuar num esforço, não, vamos continuar disparando aí mais 1, 2 semanas, vamos ver se a gente atinge ali as 300 pesquisas, os 300 entrevistados, e aí com esse resultado a gente tem condições, inclusive, de buscar uma publicação. Opa, legal, vamos fazer. E aí eu apoio, tá? Paralelo, uma atividade que vai seguir, independente daquilo que se estabelece como meta dentro da disciplina, que é dia 14 de setembro, apresentar aquilo que foi possível na coleta dos dados. Legal? Eu incentivo muito, tem artigos aí que são publicados às vezes por alunos a partir de algumas pesquisas. Tem que ser pesquisa interessante, por isso que eu digo, né? Pensem nas inquietações, pensem nestas coisas do cotidiano que dizem respeito ao comportamento das pessoas, né? Comportamento de mercado, comportamento de consumidor, quais são as perspectivas que temos, e são tantas, né? A gente tem conversado tanto sobre os avanços tecnológicos, sobre as transformações tecnológicas, a gente tem conversado tanto sobre as preocupações ambientais, sobre a mudança do comportamento das pessoas, né? Pelos mais diferentes motivos econômicos, políticos, ambientais, socioeconômicos e, enfim, né? Tecnológicos. Tem tantas questões que nos chamam para isso. Falamos sobre as gerações, a mudança de comportamento, né, nas diferentes gerações. Uma outra aluna de uma outra disciplina estava comentando comigo que está com vontade de fazer uma pesquisa sobre saiu uma matéria eu acho que foi na Globo News, não sei, agora, ontem acho, da mudança do número de jovens que completam 18 anos e vão tirar a CNH. Um número que vem despencando ano a ano. 2016, sei lá quantos mil, 2017 menos, 2018 menos, 2019 menos, 2020. A cada ano reduz o número de jovens e pessoas até 25 anos, especialmente, que se interessam e que buscam a CNH. Isso é uma mudança, né, no mercado, é uma mudança de comportamento. O gurizada não quer, mas que carro? Mas que CNH? Eu tenho meu aplicativo, quando eu preciso, eu estou aí e tal. Isto é, sim, um fato inusitado, diferente. Sabe que de 2016 a 2021 despencou em 50%. É a metade dos jovens de 18 anos que estão indo buscar a CNH, comparando com o que tínhamos em 2016, num espaço de 5 anos. E considerando que nós estamos numa crescente populacional, baixar 50% é mais ainda, né? É muito mais. Né? Porque deveria, dentro da lógica, está aumentando a população, mais pessoas vão tirar a CNH. Não, nós temos hoje a metade. Comportamento. E aí, comportamento, por conta dos custos, por conta desses anúncios da gasolina aumentando, por conta de uma consciência com relação ao ambiente, né, e de que entende que não, eu vou parar eu não preciso de carro, eu vou usar outros métodos alternativos, eu vou andar mais de bicicleta, eu vou utilizar assim o transporte público, enfim, uma consciência diferente, uma consciência muito diferente. Valores diferentes, porque algumas gerações o carro era o status, era importante, eu preciso, se eu não tenho um carro, quem sou eu? E agora, né, a juventude vem e, não, só um pouquinho, tia, a vida é outra, o mundo é outra consciência, é outra concepção, mas todos estão aí, atuando, vivendo, convivendo no mesmo mercado. E nós precisamos compreender isso. Pesquisas. Desculpa, Amanda, fala.
Desculpa só te interromper. Isso eu pego assim de exemplo. Eu comecei a aprender a dirigir com 15 anos, porque meu pai começou a me ensinar. E tipo assim, o sonho do meu avô e do meu pai era, ai, quando fizer 18 anos, tu vai tirar a carteira e tu vai dirigir. Beleza, eu sei dirigir, dirijo até hoje, assim, para treinar e tal. Fui fazer hoje, com 23 anos, as provas teóricas, e até agora eu não tirei, porque, assim, eu uso mais transporte público, eu pego o trem é muito rápido, tu não fica parado num, Então, olha só, teu na exemplo BR. é exatamente o que eu estava relatando e que é fruto de uma pesquisa, uma ampla pesquisa, junto ao Detran, né? E que constatou isso. Tu vê, tu tá com 23 já, poderia já estar com a CNH desde os 18. Uhum. E não te interessou. Não, é assim, eu até me interesso, eu gosto de carro e tudo mais, mas é que eu não acho que seja algo, oh, meu Deus, ultra necessário. Antigamente Mas, eu acho. Amanda, é muito diferente, porque Exato. eu, com 17 anos, 364 dias, eu estava contando as horas. Tu entende? Eu estava contando as horas, nervoso. É amanhã. Olha a mudança de Verdade. valores. Tu já passou anos aí? Tô vendo aí. Tô Tô de vendo aí. boa. E Ah, assim, eu trabalho home office acho que há uns 3 anos já. Eu trabalho de agência e eu não preciso pegar ônibus, não preciso fazer nada, assim. Então, eu acho também que talvez tenha algo a ver com antigamente as pessoas elas tinham filhos mais cedos, né? Ultimamente as pessoas não têm colocado filhos de lado, assim, e tu queria ter um filho para carregar tua família, para levar no médico, para levar para passear, para viajar. Eu acho que era bastante isso também. e nós temos os segmentos, porque em algumas classes nós temos essa característica Uhum. que tu trouxeste, né? E que muda também hábitos, muda hábitos de consumo, muda comportamento, né? Antes, realmente, os jovens tinham filhos logo, né? Eu sou eu casei e casei jovem e um ano depois já tinha um filho, uns anos depois já tinha mais um, e era isso, né? E se tu não tinha filho, os pais e os avós vinham, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já estão casados há um ano e não engravidou ainda? Então, Eu te que entendo. são as mudanças, né? Eu sou casada faz um tempo, mas ambos estão mais buscando assim a estabilidade financeira e trabalhando em casa. E a minha mãe fica Cobrança, me cobrança. azucrinando, né? Quando é que tu vai me dar um neto? Eu olho É. um dia, depois de uns 35, talvez. É isso aí, mas é isso, né? São as novas formas, né? Tá, muito bem. Mais algum comentário? Como é que vai, Bruna, Rodrigo, Betina? Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui esperando que vocês abram a câmera para saudar a nossa. Boa noite, professor. Oi, Hoje eu não Bruna. tenho condições de ligar a câmera, tá? Não, Eu tá sempre bom. ligo às 8. Tá bem. Hoje, então, a Bruna não vai abrir a Mas eu câmera. tô aqui prestando atenção, assim, Ah, e na a apresentação. Betina que está falando, eu achei que era a Bruna que estava falando. Tá. Não, sou eu, a Betinha. Ah, não, é que a Bruna Mas, escreveu, tá? A Bruna escreveu e tá bom. Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Se puder abrir a câmera, ficamos felizes. Então vamos lá, eu vou conversar, como eu disse, um pouquinho sobre sistemas integrados de marketing. Estas coisas que eu vou estar falando sobre sistemas integrados de marketing, que vocês já ouviram, então não precisamos nos aprofundar muito, mas eu quero trazer algumas reflexões. Elas sim devem estar presentes no momento seguinte, quando vocês vão estar se reunindo para a construção desse questionário. Estas questões que eu vou trazer, que dizem respeito ao sistema integrado de marketing, precisam de alguma forma ser trazidas para essa análise de comportamento consumidor. Sistemas integrados de marketing. Nós temos o sistema integrado de marketing, que é o mais conhecido, que é o que, para muitos autores, está no centro dos conceitos de marketing.
o conceito central de marketing, trata do composto de marketing ou mix de marketing, trata-se dos famosos 4Ps, que vocês já ouviram, já conhecem e que nós vamos conversar um pouquinho. Então, quando se fala em 4Ps, quais são os 4Ps mesmo? Quais são os 4Ps mesmo? Deixa eu lembrar. Para um é produto, praça, promoção. Já 75% já tem na média aí. Mas já vai, né? Já dá? Já dá. Já alcançou a média. Falta um. Pai, ele é tão importante, Gabriel. Preço? O preço, muito bem. Produto, preço, praça e promoção. Estes são os 4Ps. Os 4Ps. Uma hora nós vamos estar lendo ali uma revista de marketing, ou vamos estar lendo um livro, ou vamos estar lendo uma coluna, ou vamos estar escutando um podcast, alguma coisa, e o cara lá vai estar falando, porque o mix de marketing, O que ele está falando? Os 4Ps. Quando falar em mix de marketing, a gente já sabe que ele está falando dos 4Ps. Aí daqui a pouco nós estamos de novo lendo e tal, e vem um autor e escreve, porque o composto de marketing é muito importante. O que ele está falando? Dos 4Ps. Então, quando falarem de composto de marketing, quando falarem de mix de marketing, quando falarem de sistema integrado de marketing, tudo isso tem a ver com 4Ps. Só que sistemas integrados de marketing, com o tempo, os 4Ps são pioneiros, é uma interpretação pioneira, uma análise, uma teoria, né, primeira, e que foi aceita pela grande maioria dos autores que trabalham nessa área, como a base da compreensão das políticas e estratégias de marketing. Ok, nós vamos falar um pouquinho dos 4Ps. Mas, além dos 4Ps, mais tarde, né, Raymar Richards lançou os 4As. E o Lautenborg lançou os 4Cs. E nós vamos conhecer um pouquinho dos 4Cs, dos 4As, depois de falar também brevemente dos 4Ps, e vamos ver que eles são muito similares, são semelhantes, eles transitam no mesmo campo das ideias. Tá? Muito bem, 4Ps. Políticas de marketing, plano de marketing, estratégias de marketing. Nós precisamos minimamente construir os nossos planos considerando qual o produto. Quando eu falo produto, é produto ou serviço, certo? Qual a oferta nossa, em termos de produto ou serviço, que é a mais adequada, a mais atrativa, a mais interessante, a mais convidativa, a mais irresistível. Qual? Como? Como é que anda o meu público hoje? A pesquisa de comportamento de consumidor é importante, sim. Como é que anda o meu público hoje no que diz respeito àquilo que eu ofereço? O que o meu público anda considerando, pensando, reclamando, clamando sobre o meu produto, sobre o segmento que eu atuo, sobre o serviço? O que eles andam falando? Qual é o sentimento deles? Quais são as expectativas? Quais são as frustrações? Como é que está isto? Eu preciso entender para atender. Então eu tenho que construir uma oferta a partir daquilo que são as tendências de mercado, as transformações comportamentais. Né? Eu preciso entender que se há algum tempo atrás eu estava oferecendo um determinado produto para pessoas de 23 anos como a Amanda, estas pessoas são completamente diferentes das pessoas de 23 anos hoje, que é o caso da Amanda, que tem um comportamento diferente, que tem preferências diferentes. Então, eu preciso saber e adequar o meu produto. Ou o meu produto vai envelhecendo junto e atendendo aquele público que está indo, e eu vou transformando o perfil do meu público, ou eu tenho que atualizar ele. Não.
Aquele público foi, mas eu quero continuar atendendo estes jovens, e estes jovens já pedem outras funcionalidades, pedem outro design, pedem muitas coisas diferentes do que aqueles. Né? E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Estes apelos mais fortes que dizem respeito às questões, por exemplo, que foi o papo da primeira aula, né, do consumo sustentável, né, da preocupação com o meio ambiente, essas coisas são cada vez mais fortes. Então, sim, a gente tem que ter sempre em mente. Produto, o primeiro P, Guilherme, seja bem-vindo. O primeiro P, Guilherme, é o seguinte, enquanto aí tu te organiza para abrir a câmera, ele diz respeito a esta nossa oferta adequada. Produto ou serviço, certo? Tá bem. Então, não tem como. Marketing é gerar satisfação, gerar satisfação, gerar encantamento, gerar paixão, gerar... Né? As pessoas precisam gostar muito de mim. Esse é o nosso propósito enquanto políticas de marketing. E vai, sim, começar por esse desenho ideal do nosso produto ou do nosso serviço. O desenho ideal da nossa oferta. Primeiro P. O segundo P, não menos importante, nesta ordem, porque eu primeiro preciso conceber o produto e depois eu preciso saber, bom, quanto que eu gastei aí para fazer esse produto, né? E o quanto eu espero de retorno e quanto que ele pode representar de valor para as pessoas, eu preciso começar a fazer uma análise para definir o preço. O preço. Qual vai ser? Salve, Guilherme. Qual vai ser o preço deste produto? E aí, bom, o preço, as políticas de preço passam sim por essa análise, né, dos custos, passa pela análise, mas passa também, né, pelo valor, pelo que este produto ou serviço representa em termos de valor para as pessoas que pensam em comprar. Então, o preço passa por isso também. O preço passa também por um olhar para o lado e ver quem oferece similares, semelhantes, e o quanto eles estão cobrando. Enfim, passa por uma ampla análise para eu definir. Então, eu vou me posicionar mais ou menos por aqui. Ou eu vou me posicionar mais ou menos por aqui, porque eu tenho elementos, argumentos suficientes para, né, justificar um posicionamento de preço mais elevado, ou eu vou entrar com um preço mais popular, porque eu pretendo atuar mais nesse público. Bom, não sei. Mas isso tudo diz respeito a um início de pensar sobre posicionamento, né? Para quem nós vamos entregar, qual é o público e de que forma nós vamos estabelecer o preço. O preço é um segundo P, e sim a responsabilidade do marketing. Como? Pesquisa de mercado, ouvindo as pessoas, entendendo as pessoas, né? Sabendo dos indicadores econômicos. A gente está acompanhando aí esta queda no poder aquisitivo, né, que tem aumentado cada vez mais. Aumentado a queda é uma coisa meio... Mas esse recrudescimento do quadro econômico, esse aumento da inflação, estas coisas, né, que a gente tem acompanhado, e isso tem reflexos no poder aquisitivo, porque a gente sabe que as pessoas têm reajustes, quando tem reajustes anuais, quando conseguem nas suas negociações coletivas lá uma reposição salarial. Então imagina, isso significa, né, perda do poder aquisitivo, e estas coisas todas a gente precisa considerar. Entendemos né, um bocado aí do mercado, já sabemos mais ou menos como tem que ser o nosso produto, o nosso serviço, já sabemos mais ou menos onde nós vamos nos posicionar em termos de preço, mas eu preciso continuar definindo as nossas políticas de encantamento, de conquista do nosso público. Não basta só um excelente produto com um ótimo preço, tem algumas outras coisas, como, por exemplo, tempo. E praça tem, por mais que possa parecer estranho, tem a ver com tempo. Praça, o terceiro P de praça tem a ver com tempo.
porque é gerar conveniência, é gerar facilidade. Se tu está fazendo uma compra pela internet, o produto é o que tu procurava, o preço está excelente e tal, vou fechar o pedido, entrega em 60 dias. Opa! Estou desistindo, vou procurar outro canal, vou pensar em outra coisa, porque eu não tenho mais, né, paciência, nem vontade de esperar tanto tempo. O tempo é precioso, cada vez mais. Então, gerar conveniência é criar uma política de entrega, uma política logística que faça com que eu possa entregar o produto ou o serviço àquele preço interessante da forma mais conveniente possível. E a forma mais conveniente possível é qual? Rapidamente, de forma segura, de forma não onerosa, de forma barata, com custo baixo, que é a lógica da logística. Qual é a lógica da logística? É tu conseguir, né, estabelecer canais de distribuição excelentes, efetivos, eficientes, e canais de distribuição que levem do produtor ao consumidor no menor espaço de tempo, da forma mais segura possível e no menor custo possível. E eu preciso pensar nestas políticas. Eu preciso entregar. Então vai ser numa rede varejista que nós vamos disponibilizar o nosso produto, vai ser no atacarejo, vai ser no atacado, vai ser só venda pela internet, vai ser nos supermercados, vai ser... Não sei. Vai ser de porta em porta, vai ser... Não sei. Mas eu preciso saber o que as pessoas esperam, o que esse público que eu estou querendo, que se apaixone por mim, o que eles querem, e conseguir oferecer isso. Eu tenho que montar a minha oferta no sentido de entregar isso e encantar eles. No que diz respeito à entrega. Essa entrega tem que ser rápida, efetiva, tem que estar à disposição das pessoas, né? Então, tudo que diz respeito a eu alcançar, a eu ter esse produto. Se tiver muita barreira, se tiver muita dificuldade, é um problema. Se eu tiver facilidades para encontrar o produto, se é fácil, pensei em comprar e eu já sei que eu tenho inúmeras alternativas, ótimo. E tem que ser isso. Esse é o terceiro P. Então já temos o produto, já temos o preço, já temos a praça organizada para entregar. E o último P, que é o P de promoção. Não a promoção leve 3, pague 2, mas a promoção de promover o produto. Eu preciso tornar público isso. Eu preciso que o meu público saiba disto, que eu tenho esse produto. Que eu tenho esse produto com este preço que lhe interessa. E que eu tenho esse produto com este preço à disposição dele em tais e tais locais ou formas. Eu preciso dizer isso de forma muito eficiente. E para isso eu vou ter que saber os canais de comunicação, eu preciso, né, compreender de que forma eu chego, e mais do que os canais, eu preciso também compreender qual a linguagem que eu vou utilizar. Isto é muito importante. Eu preciso usar a linguagem certa. De novo, já falei isso outro dia, aquele que tem a intenção de falar com todo mundo, corre o risco de não falar com ninguém. Então não tem, né, um discurso universal. Existem públicos, existem formas de compreensão e formas de comunicação. E nós precisamos saber qual é a forma, qual é a linguagem e quais são os canais. Que é essa publicização, que é esse propagandear, que é esta promoção, que é promover o nosso serviço, o nosso produto. Esses são os 4 P's, que vocês conhecem, mas que é sempre importante a gente reforçar. A gente precisa sempre bater nisso. Toda vez que a gente falar de marketing, a gente tem que lembrar disso. Existem várias derivações dos 4 P's. Tem os P's do serviço, tem os 8 P's do marketing digital, tem um bocado de derivações.
Mas todos eles, se vocês observarem, em alguma medida estão muito conectados com esta composição original, com este composto de marketing original. Produto, preço, prazo, promoção. E tu vai, sim, adequar a partir, né, do que é contemporâneo, do que é do nosso tempo. Então, tu vai adequar, né, trazendo mais os aspectos digitais, trazendo mais tecnologia, trazendo... Bom, tudo bem. Mas as reflexões e a busca por respostas vão seguir sendo em termos de o que oferecer, produto, o que é a nossa oferta, sob que preço, de que forma e como vamos propagandear isso. Tá bem. Aí surge o tal dos 4 Cs. Surge o tal dos 4 Cs. Mas vejam, tudo isso que eu falei aqui, que vocês sabem, então eu só estava recuperando e reforçando, isto são elementos para que vocês utilizem, reflitam sobre o que é importante a gente investigar na nossa pesquisa. Tá? Então, essas coisas que eu estou falando têm conexão, sim, com o segundo momento da aula de hoje, que vocês vão conversar um pouquinho sobre formulação da nossa investigação. A formulação da nossa pesquisa vai se dar... Bom, eu preciso compreender o comportamento do consumidor. Então, vamos perguntar algumas coisas, né, com relação às pessoas que nós vamos investigar e como é que elas reagem, se o produto é um produto verde ou não é um produto verde, se elas consideram importante este aspecto ou não, como elas reagem quando sabem que há aumentos de preços sucessivos, que os concorrentes... Enfim, nós vamos tratar destas questões e ver o quanto as pessoas modificam, ajustam, adaptam o seu comportamento a partir dessas variáveis. Então, vamos trazer essas variáveis para dentro, fazer as perguntas e descobrir o quanto elas impactam no comportamento dos consumidores. Ok? 4 Cs é consumidor, custo, conveniência, comunicação. Pá, se a gente olhar essas 4 palavrinhas, parece que, né, o cara estudou os 4 Ps e pensou, só vou criar os 4 Cs e vou fazer uma adaptação. Consumidor vai ser o primeiro C. Consumidor. E aí tu vai ler a teoria, tu vai ver que ele fala sobre o consumidor. O consumidor é que determina a minha oferta. Então eu preciso conhecer muito do consumidor, do comportamento do consumidor, porque é a partir do consumidor que eu vou definir características do meu produto, desempenho do meu produto, funcionalidades do meu produto, design do meu produto, Bom, isso eu falei agora há pouco, quando eu falava do primeiro P do produto. Pois bem, o consumidor realmente diz respeito ao produto. O segundo C é custo. Eu preciso saber qual é o custo da operação, eu preciso saber qual é o custo dos insumos, da matéria-prima, qual é o custo, e preciso saber fundamentalmente qual é o custo que os consumidores estão dispostos a assumir para adquirir o meu produto. Então, o custo é importante. Tá? O custo tem a ver com o quê? Com o preço, né? Então, não trouxe muita novidade. Aí o terceiro C é conveniência. E quando ele fala de conveniência, ele fica trazendo, né, para o debate, para a investigação, o que é preciso ser feito na nossa oferta para que gere conveniência ao consumidor. Precisamos gerar conveniência, ou seja, comodidade ao nosso consumidor. A oferta não pode ser difícil ele adquirir o nosso produto, não pode ser difícil ele encontrar o nosso produto, não pode, as coisas, ele tem que ter conveniência e comodidade, porque este é um valor do nosso tempo. Então, precisamos definir políticas de conveniência. O que estão falando? Praça. Gerar conveniência é praça. E, por fim, precisamos, o último C, comunicação. Precisamos nos comunicar adequadamente com o público, que está falando. Promoção. Então, muito próximos. Acabou vendendo bastante livros, os 4 Cs, mas não trouxe efetivamente nenhuma novidade. Entretanto, o sistema integrado chamado 4As, esse traz um olhar um pouco mais amplo, um olhar de gestão para dentro ou sobre os 4 Ps.
Os 4 As. Quem é que lembra aí, quem é que já estudou o ciclo PDCA? O pessoal da gestão aí deve lembrar. O que é o ciclo PDCA? Ninguém? PDCA, ciclo PDCA. Não lembram? Ou não viram? Não lembro de ter visto. O ciclo PDCA as 4 letras são 4 iniciais de 4 palavras da língua inglesa. Plan, do, check, action. Planeja, coloca em prática, verifica e age corretivamente. Planeja, coloca em prática. Plan, do, check, action, mas corrigindo. Essa ação é ação corretiva. No sentido de replanejar, então. Age corretivamente, replanejando, executa, verifica, age corretivamente, planeja, num ciclo. Ciclo PDCA, porque pressupõe que, por mais que tu planeje, são tantas variáveis, são tantas interferências, são tantos elementos impossíveis de se ter com precisão, né? ou com um determinismo, assim, o que efetivamente vai acontecer, que todo plano sempre tem a necessidade de algum alinhamento, de algum ajuste. Então, planeja, coloca em prática, mas quando tu estiver verificando, tu vai ver que tem ajustes a ser feito. O mundo já mudou, o que era hoje de manhã já está diferente. Então, age corretivamente. E isto, né, sugere que tu não desligue mais do mercado, das coisas que estão acontecendo, né, desta constante avaliação das respostas do mercado, né, porque tu faz projeções e tal, e tu coloca em prática os teus planos e as respostas nem sempre são as que tu imaginava, sem contar que, independente destas tuas projeções, que podem ser muito bem elaboradas, muito bem pensadas, mas ainda assim, né, sofrem alguns desajustes pelo mercado mais próximo, tem as questões maiores que a gente falou na segunda aula e complementamos na terceira, que dizem respeito ao macroambiente e que interferem na nossa atividade, no nosso dia a dia, né? O macroambiente interfere. Então, a gente conversou aí sobre as questões ambientais, sobre perspectivas do aquecimento global, sobre a questão da Amazônia, sobre a questão política, enfim, né? Agora falamos da inflação. Todos esses elementos, sim, exigem que a gente, né, esteja sempre olhando para o PDCA e ajustando. Os 4 As trazem esta prática, né, de permanentemente replanejar aquilo que tu concebeu para os 4 Ps. Então, primeiro A, análise. Analise profundamente as condições de mercado, o macroambiente, o microambiente, as tendências, as perspectivas. Faça uma análise profunda disso. A partir desta análise ampla e profunda, que a gente usa, aquela matriz SWOT, lembram? Que a gente usa estas ferramentas de construção de cenários, a partir desta análise, que é o primeiro A, nós temos, então, condição de nos adaptar a nossa oferta a essa realidade. Fizemos uma análise de cenário, e este cenário pede determinada oferta, exige determinadas características da nossa oferta. Então, adaptemo-nos a estas exigências de mercado. Segundo A, a adaptação. Adaptação do que temos ao que eles pedem, ao que o mercado pede. Adaptar é algo que é construído pensando muito em produto e preço. Adaptar é desenhar o produto, desenhar a oferta num preço adequado, a partir daquilo que tu analisou. Análise, adaptação. Depois de adaptar o teu produto, adaptar o teu preço,
Ative é o terceiro A. Ativação. Ativação é faz acontecer. Entra o quê? Entra os dois outros P's, que diz respeito à praça, que é a distribuição, que é a entrega, que é a movimentação, e a comunicação, a publicidade e tal. Então, análise, primeiro A, compreensão de macro e microambiente, adaptação, que diz respeito muito aos dois P's, produto e preço, ativação, que diz muito respeito aos outros dois P's, praça e promoção, e por fim o último A, a avaliação. Analisa, adapta, ativa e avalia. A lógica do PDCA. Avalia, porque tudo isso que está acontecendo aqui no meio talvez não esteja acontecendo exatamente como tu previa. Então, vai fazer uma nova análise de mercado, vai verificar quais são as transformações, vai te adaptar novamente, ativa, avalia, e assim sucessivamente. Vejam que é a ideia do PDCA dentro ou em torno dos 4 P's. Tem sentido? Tem sentido? Tem lógica? O que me dizem? Sim? Sim. Muito bem. Todo dia eu trabalho com isso, né? Com marketing e tal, com rede social. E é tão automático que a gente acaba nem pensando em todas essas nomenclaturas e como elas são importantes, né? É verdade. A gente acaba caindo numa rotina, né? E esquece que por trás desta rotina que foi instituída, que a gente foi aprendendo, que foram nos orientando, que fomos, né? Essa rotina foi sendo construída a partir de todo um arcabouço teórico, um pensar e tal, e que foi nos orientando para agirmos dessa forma. Legal. Que mais? Que mais? Vamos lá. Algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem? Senão nós temos que aí definir algumas coisas com relação às próximas atividades. Já é quase 8 horas e eu quero dar espaço para vocês trabalharem hoje. E principalmente quero tirar o máximo possível de dúvidas que eventualmente ainda existam sobre o nosso trabalho. Então, agora me interrompam sempre que tiverem dúvidas, tá? Eu queria trazer os sistemas integrados de marketing, mas os sistemas integrados de marketing, principalmente, a gente ter clareza dos 4 P's, vamos tomar como referência principal os 4 P's. Lembrar que para esse desafio nosso de fazer pesquisa, e nós estamos na academia, e na academia a gente tem que prestigiar a pesquisa, a academia não é só ensino, a gente às vezes confunde, né, os espaços educacionais com o ensino. Nós estamos na academia, e a academia é ensino, pesquisa e extensão. E, ok, estávamos até agora, né, recuperando alguns conceitos e tal, né, numa prática de ensino, mas nós precisamos caminhar para cá também. E quando eu digo que além né, de aprender alguns conceitos e tal, nós temos que colocar em prática e pesquisar, e aquilo que for fruto da nossa pesquisa, contribuir, estender para a comunidade. Aí nós estamos cumprindo com o grande papel da universidade, que é ensinar, mas que é também pesquisar e estender para toda a comunidade. Nós vamos fazer isso. Então agora nós vamos para o segundo elemento desse tripé acadêmico, que é a pesquisa. Vamos fazer pesquisa, vamos produzir conhecimento. Precisamos produzir conhecimento, precisamos entender mais sobre comportamento do consumidor. Quem dos 4 grupos já definiu o segmento de investigação? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quem não tem grupo ainda? Quem não sabe do que estamos falando? Guilherme, tem grupo? Tem. Lucas Joel tem, né? E Lucas Dias também, né? Sim ou não? Eu acho que eu defini os grupos. Fernando e Amanda, isso? Isso aí. Lucas, Fernando e Amanda. Ah, tá. Então tá. É o grupo que a Amanda falava agora há pouco. Tá.
Guilherme, qual é o teu grupo? Boa noite, senhor. Eu, Ricardo e uma menina que eu esqueci o nome dela, mas ela tá aqui. Só um segundinho. Tá na aula, não? Eu acho que sim. Tem a Betina, tem a Bruna. É a Betina, sou eu. Betina, Guilherme e Ricardo. Ricardo. Vocês são qual é o número do grupo de vocês? O 2, eu, se não me engano. Tá. Gabriel, qual é o teu grupo, Gabriel? Sou eu, o outro Gabriel Santos, acho, né? Ah, e tu E até a me Bruna. escreveu, Gabriel, tu até me escreveu que tu não tinha tido retorno, né? Eu Aí consegui contato com a Bruna hoje pela manhã, daí a gente já ajeitou um grupo ali, mas... E o outro Gabriel ainda não. Hein, Gabriel? O outro Gabriel não se O outro manifestou Gabriel ainda. não. Tá. Então, a Bruna, que está aqui, com o Gabriel. Gabriel E não deixa... tá lá, né? Oi? Gabriel não tá na aula, né? Não. Ele não... E agora, então, deixa eu ver qual é o último grupo. O Lucas Dias ficou com mais quem? Deixa eu ver aqui. Larissa, Lucas Dias e Rodrigo. Larissa, Lucas Dias e Rodrigo. Rodrigo, Oi? tudo bem? Tudo. Tá. Semana passada tu veio, Rodrigo? Sim, eu vi. Eu estava presente na aula. Tá. E tu conseguiu já falar com a Larissa? Sim, a gente tá se falando pelo grupo que a gente montou. Ah, então tá. A Larissa também estava e o Lucas também estava. Semana passada estava, né? Lucas. O Lucas estava? Na semana passada, conversou já com o grupo? Ele estava, sim, professor, a gente atendeu via Meet com os colegas. Vocês fizeram um Meet já semana passada também. É que é tanta turma que... Eles criaram um grupo no WhatsApp para poder se comunicar entre eles. Então vamos lá. Então temos representantes de todos os grupos. Grupo 1, me diga o que... Vamos começar na ordem inversa. Lucas Dias, Larissa e Rodrigo, o que vocês já conversaram, já pensaram, já tem a definição de um segmento? Como é que tá? Até o momento a gente só fez algumas perguntas, tipo, para os formulários. A gente ainda tá montando melhor para saber se... para ficar mais... Como posso dizer... Tá, mas vocês estão montando perguntas gerais, assim, porque o ponto de partida tem que ser o segmento. Tá? Ok, que algumas perguntas talvez tenham que ser feitas independente do segmento. Mas o primeiro desafio é isso, é definir qual é a área, que tipo de investigação, o que vocês querem descobrir. Foco em comportamento do consumidor. Né? Sim, nosso segmento é mais baseado na parte de moda plus size e a gente já fez algumas pesquisas sobre e a gente está, tipo, no momento, elaborando algumas perguntas sobre isso, mais ou menos. Tá. Ok. Grupo 3, Bruna, Gabriel. Eu consegui contato com ela hoje de manhã, a gente deu uma conversada ali já para definir algumas coisas. Vocês já têm um tema? Mais ou menos, a gente jogou na mesa ali para... O que vocês estão pensando? A gente pensou em algum eletrodoméstico, algo assim, nesse ramo. Tá. De casa. Mas não definiram ainda. Não definimos ainda. Importante hoje já conseguirem definir isso. Betina, Luiz Ricardo, o grupo 2. Oi. E aí, o que vocês estão pensando? A gente estava pensando, conforme tu falou, assim, de mudanças de hábitos, né? E então, a gente estava pensando em fazer uma pesquisa sobre bancos digitais, né? Como é que está sendo essa migração das pessoas para os bancos digitais e
ver até que ponto elas estão satisfeitas com esses bancos, né? E fazer um levantamento de quantas pessoas estão usando só os bancos digitais ou não migraram ainda, entendeu? Fazer essa... E quanto satisfeitos eles estão com isso. Tá, mas não vamos focar muito na questão Pode, sim, né, avaliar o quanto estão satisfeitos e tal, mas não é uma pesquisa de satisfação, é uma pesquisa de comportamento, tá? Então, pode sim passar por, né, vamos saber se eles estão satisfeitos com essa modalidade e tal, mas mais do que isso, tentar compreender tendências, caminhos, perspectivas e tal, a partir do que as pessoas estão acreditando e estão fazendo atualmente. O quanto está realmente acontecendo essa migração, fazer comparação de gerações, isso é inevitável também nesse segmento, porque os mais jovens têm um perfil assim de aproximação com essas instituições muito maior do que as pessoas que têm mais idade. Então, acho que é interessante, assim, dá para compor um cenário, dá para fazer uma pesquisa bem legal em cima disso. Muito bom. E o grupo 1, que é o Lucas, Joel, Fernando e Amanda. É isso, né? O que vocês já conversaram, se é que conversaram? Fernando, Lucas, Joel. Alguém quer falar? Eu posso falar qualquer coisa, não sei. Pode falar. Tá, a gente vai fazer sobre energéticos, a gente já tem o nome definido, e também para a questão de nome, a gente ainda vai deixar meio aberto, né? Já tem mockups para fazer a parte da pesquisa também. O que levou vocês para o energético? Então, hoje em dia tem muitas marcas de energético, né? E cada dia no mercado se inova. Tem um negocinho do jogo, de jogo online, e teve uma proporção bem grande agora com o estilo também, que as pessoas tiram muito foto com energético, assim, com Monster e tudo mais, e isso tá cada vez mais assim na vida do adolescente e jovem adulto, né? Antigamente, assim, tu tomava energético, era para, sei lá, fazer uma atividade física, andar de skate. Hoje em dia até se tornou meio que um acessório também. Legal, muito bom. Acho que é um tema bem interessante também, né? Comportamento, certo? Comportamento, é isso. Vamos investigar comportamento. Acho que todos devem também lembrar de criar alternativas nas perguntas iniciais para que se possa depois fazer algum tipo de análise cruzada e tal. Vamos ver o que o pessoal até 18 anos está fazendo, ou de 18 a 25, e vamos ver o que pessoas com um pouco mais de idade, enfim. Talvez, então, estabelecer faixa etária, se for o caso de fazer análise por gênero, se for... né? Enfim, estabelecer algumas perguntas iniciais que componham um perfil, né? Ou questões demográficas, para depois utilizar, fazer essas análises cruzadas. Vamos comparar as meninas com os meninos. Qual é o comportamento delas, né? O que elas preferem, como é que elas utilizam, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Lembrem-se disso. Dúvidas sobre pesquisa, ou vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa. Quantidade de questionário, então, acho que já está claro, é o máximo possível. Mas nós temos que direcionar esse questionário para as pessoas que realmente nos interessam. Então, a gente tem que ter esse cuidado de disparar a pesquisa para o nosso público. E tem que ter o cuidado de talvez colocar alguma pergunta filtro no início da pesquisa. Por exemplo, né, tu dispara um grande número de amigos, vou dar uma força para a Amanda, vou responder.
Pá, tomei energético a última vez há uns 2 anos atrás, mas vou dar uma força para Amanda, vou responder o que eu mais ou menos me lembro. Então, não, a minha opinião não interessa. Né? A minha opinião interessa só lá na primeira pergunta. Você é um consumidor habitual de energéticos? Não. Muito obrigado, tchau. E talvez isso vá compor um percentual de pessoas com a idade tal, que não consomem e tal. Mas essa, né? Ou... Não é consumidor, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Qual é a causa? Ou se tu teria interesse? Se tu soubesse disso? Se tu então investiga. Mas aí é uma outra investigação. E, por consequência, a gente tem que, e vocês sabem disso, que utilizar os recursos, né, de encaminhar para sessões distintas e tal. Olha, se ele respondeu sim, é esse conjunto de perguntas que ele vai ter que... né, responder agora. Mas se ele respondeu não vamos ainda, né, nos despedir. Talvez seja importante saber o porquê do não. Então vamos fazer mais algumas perguntas, mas aí é outra sessão, outro encaminhamento. Estes desdobramentos são importantes para qualificar a nossa pesquisa, ok? O que mais? Então, perguntas introdutórias. Pensem aquilo que, em termos de informações demográficas, são importantes. Se vocês acham que classe social é importante saber, ok. Se acham que não, mas só aquilo que realmente, no entender de vocês, é relevante. Se classe social não tem nada a ver nesse caso, ok. Então não vamos perder tempo. Lembrem-se aquilo que a gente falou no início da noite. As pessoas não têm tempo e não têm vontade de ficar respondendo. Ele olha lá, tem um questionário com 28 questões, tchau. Então 10, 12, 15, e deu. É isso, não dá para a gente fazer uma enorme pesquisa aí, o pessoal vai fugir. Fala, Amanda. A gente já tem as perguntas, não sei se a gente vai separar depois para dar o ok, eu fiquei meio perdida nisso. Sim, eu vou separar vocês agora. Vocês vão se separar agora, vão se organizar em pequenos grupos, mas eu sigo aqui. E aí, aqueles que já tiverem alguma coisa, voltam aqui para me mostrar, para conversar, ou sempre que tiver dúvida, eu vou seguir na sala, tá? E vocês vão trabalhar, vão tentar já começar a desenvolver. E mesmo que hoje a gente não consiga, e é possível que a gente não vá conseguir finalizar ele, ter o ok, mas aí no aula a gente vai dando sequência. Até que, da minha parte, está ok. Parte para o pré-teste. Faz mais uns 3, 4 testes. Deu certo, aí dispara. Então isso tem que acontecer essa semana. Né? Essa semana, antes hoje é terça, talvez lá na sexta, no final de semana já disparar essa pesquisa. Segunda, terça, semana que vem tem um feriado, né? De maneira que ao longo da semana que vem vocês ainda estão tentando ampliar o número de respondentes e mais para o final da outra semana é começar a compilar os dados, fazer as interpretações, as análises, para no dia 14 apresentar. Acho que a gente já pode ficar aqui daí para apresentar, né, meninos? Se vocês já têm o que apresentar, sim. Uhum. O que mais? Mais alguma dúvida? Turma? Tudo tranquilo? Eu e a Bruna ali, como a gente conseguiu o contato hoje, eu acredito que a gente vai ficar bem escasso de conteúdo hoje. A gente consegue ir conversando com o senhor ali pelo aula daí? Sim, mas eu gostaria que vocês hoje, né, ou abrissem um Meet paralelo e conversassem um pouco. Já produzissem. Claro. A gente já está conversando até. Estamos conversando isso aí. Já vão produzindo e tal, mas não precisa necessariamente apresentar hoje. Uhum. Tá? Não, perfeito. Não tem problema. Aí amanhã, enfim, quando tiverem alguma coisa para me... Né? O ideal até... porque é fácil editar, se vocês forem utilizar os formulários do Google, já me manda o link. Né? Pois eu ia sugerir isso, que daí o senhor consegue acompanhar até em tempo real, né? E aí eu abro ali, já faço as observações e tal. Isso aí.
Ok? Que mais? Que outros grupos? Grupo da Betina, Guilherme, Lucas, como é que... Tudo bem? Nosso Fala. grupo, a gente ainda está terminando de formular as perguntas. Mas Tá. a gente fez um grupo de WhatsApp e estamos conversando. Tá. Então, assim, ó, se ninguém tem alguma dúvida geral, né, então ficam liberados para conversarem no paralelo, e agora eu vou atender aqueles que já têm alguma questão específica. Ok? Então, o primeiro grupo inscrito para questões específicas, os demais não precisam continuar na sala. Grupo da Amanda. A palavra é de vocês. Quer projetar, Amanda? Pode ser. Eu só vou baixar aqui rapidinho, que eu tô em outro computador. Ainda assim, depois vocês no aula vão, né, me enviando lá, após eventuais ajustes. Tá. Eu tô abrindo aqui. Eu vou abrir o mockup depois, em seguida também. Uhum. Aqui. Acho que foi. Tá. Sim. Não sei se alguém quer começar, Lucas ou Fernando. Pode falar. Tá. Então, o nosso energético, o primeiro nome assim que a gente deu foi Armageddon Power, sabor menta. O nosso público-alvo são homens e mulheres na faixa etária de 18 a 50 anos. Daí as nossas perguntas são as seguintes: você consome energético? Você observa na hora da compra a quantidade de açúcar no energético? Que geralmente são coisas assim que eu escuto dia a dia, pelo menos. Você observa na hora da compra a quantidade de taurina no energético? Você observa na hora da compra a quantidade de cafeína no energético? O que chama a sua atenção na hora da compra de energético? A marca é um fator importante na minha tomada de decisão de compra? O sabor é o fator mais importante? Embalagem atraente é importante para mim? Os ingredientes da bebida energética influenciam minha decisão de compra? Com que frequência você compra bebidas energéticas? Daí as opções: uma vez por mês, uma vez por semana, 2 a 5 vezes por semana. Qual faixa de preço você se sente confortável em pagar por uma bebida energética? 5 a 10 reais, 10 a 15 reais e 15 a 20 reais. Só um segundinho, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu tô meio bugada com esse computador. Eu vou mostrar aqui o mockup. Opa, eu abri o PSD, desculpa. Só um segundo. Acho que pode ser o PSD mesmo, não tem problema. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá. Daí, com base no nome, a gente fez... Isso é um mockup inicial, né? Como se fosse raios atrás, por conta do Armagedon. E o sabor menta, daí, com a ilustração na frente, na parte de baixo. E ainda falta informações de tabela de valores e etc. Tá, mas voltemos agora para a pesquisa. Tá. Lembrem-se que é uma pesquisa quant. Por consequência, aquilo que eu falei no início da noite, nós precisamos ter perguntas fechadas. Uhum. Ou seja, todas elas vocês têm que oferecer alternativas. Uhum. Tá? Então, assim como as duas últimas lá, tu colocou as faixas de preço, todas as outras também têm que ter alternativa. Outra Sim. coisa,
a questão do perfil, acho que vocês vão ter que iniciar, né? Pessoa responder idade, se vocês acham importante fazer alguma... Ah, tá lá no fim? Não. Tá, no caso a gente não fez de idade, é verdade. Tá. Mas as restantes aqui, a maioria vai ser de sim, não. E talvez. Coisa assim. Sim, não, e talvez não seja o melhor. Talvez sim, não. Sim e não ali no início, ok. Você consome energético, é uma pergunta filtro, mas como eu disse, neste caso, talvez seja importante ter um grupo de questões para quem não consome energético, mas para tentar identificar se ele tem um potencial de consumo, né? Existe ali um potencial de se tornar um consumidor, ou se não há nenhuma possibilidade ou perspectiva de ele consumir energético, então fazer algumas perguntas numa sessão que seria encaminhada na medida que ele respondesse não. E se ele responde sim, aí caminha para as perguntas de comportamento de consumo. Você observa na hora da compra a quantidade de açúcar no energético. A escala Likert, nestas pesquisas, ela é bastante utilizada, só que aí, em geral, se transforma a pergunta numa afirmação e a gente recomenda: leia as afirmações e assinale a resposta que mais se identifica com o seu posicionamento, a sua crença e tal. Por exemplo, a afirmação seria a seguinte, depois dessa explicação inicial. Afirmação 1. Eu observo, na hora da compra, a quantidade de açúcar no energético. É uma afirmação. Eu sempre observo, né? Pode ser bem taxativo. Eu sempre observo, na hora da compra, a quantidade de açúcar no energético. Ponto. Alternativas. Concordo plenamente. Concordo parcialmente, né? E aí vai indo até tu chegar lá no outro extremo, que é discordo totalmente. Normalmente a escala Likert tem 2 níveis de concordância, 2 níveis de discordância e um intermediário, que é aquele cara que nem sabia que tinha açúcar na coisa lá, nunca pensei nisso. Então não concordo nem discordo. Enfim, em algum momento que ele não chega a discordar, mas também não chega a concordar. Essa é uma alternativa que eu acho que vocês podem utilizar e aí ter como padrão de respostas sempre as mesmas respostas, né? Concordo plenamente, concordo parcialmente. Nem concordo nem discordo. Discordo parcialmente, discordo totalmente. Então, né, numa escala do máximo de concordância ao mínimo de concordância. Vamos lá para as seguintes. Então, a primeira era do açúcar. A segunda, pode mudar um pouquinho assim, o formato da afirmação, né? A primeira eu disse, eu sempre observo na hora da compra a quantidade de açúcar. Na segunda, pode colocar, no momento em que estou adquirindo, eu observo, né, o elemento tal, taurina e tal. Então, né, para não ficar sempre igual ali, até para a pessoa manter um relativo nível de concentração na pesquisa, senão a pessoa que está respondendo acha que fica tudo muito repetitivo e tem a tendência a repetir as suas respostas. Então é bom sempre dar uma variada assim, no formato da afirmação. Você observa na hora da compra a quantidade de cafeína no energético, da mesma forma, né? Um aspecto, um elemento importante que sempre procuro observar é a quantidade de cafeína no energético no momento que vou comprar, alguma coisa assim, tá? Só para variar um pouquinho. Mas sempre as respostas concordo plenamente, concordo parcialmente, tá. Vamos de novo lá, cafeína. Tá gravado, depois tu
Tá gravando. Tá? Uhum. Qualquer dúvida, depois vão lá para o recurso. O que chama a sua atenção na hora da compra de um energético? E agora? O que chama a atenção na hora da compra de um energético? Será que dá para vocês manterem as afirmações, manter o formato de respostas, de concordância, e vocês já trazerem alguns elementos que podem chamar a atenção, como, né, sei lá... O design. O design. Vocês afirmarem, né? Eu compro, né? E sempre que eu compro, uma das coisas que mais, né, influenciam na minha decisão, ou, enfim, né, vocês elegerem alguns aspectos que, para vocês, assim como tem a marca ali adiante, depois. Então, ali, o que chama a sua atenção na hora da compra? Pergunto para vocês que querem investigar sobre energético, quais são as coisas que chamam a atenção de vocês na hora da compra? Opa, desculpa. Eu ia comentar aqui, as embalagens tem umas embalagens com alto relevo, né? Tem uma que aparece pelo design, pela anatomia, são várias questões que a gente pode colocar ali, né? Tá. E vocês acham que isso pode ter uma participação na decisão? Sim, com certeza. Acredito bastante. Então explorem isso. Explorem, né? Pensem nas marcas que têm à disposição e explorem estas características em frases, em afirmações. Né? Formato, o alto relevo, a cor, bom, o design e tal. Façam afirmações. Aí depois a marca. Só uma questão que eu ia perguntar, professor, nesse detalhe ele poderia colocar o tamanho, tipo 290 ml, 473 ml, o tamanho do energético? Acho que isto tem uma relação importante, porque nós estamos falando, sempre pensem nisso, nós estamos falando de comportamento de compra. E isto, sim, eu preciso saber como é que é o comportamento das pessoas no que diz respeito ao tamanho, ao volume. Né? Então, de alguma forma, coloquem também isso. A marca, ok, a marca, acho que dá para trabalhar, que diz respeito ao comportamento do consumidor, acho que dá para trabalhar a questão da fidelidade. Né? Eu raramente, né, eu sou fiel à marca e se não encontro, não consumo energético. Não sei, pensei agora, talvez trabalhar um pouquinho mais, mas tentar compreender o quanto as pessoas são fiéis a determinada marca, e aí pode fazer mais de uma pergunta, né? Afirmação. Se eu encontro, eu tenho preferência por uma marca, mas quando há uma promoção, eu facilmente troco minha escolha, né? Faço outra opção, coisa assim. Então, trabalhar a questão, né, do quanto ele é fiel ou se o preço daqui a pouco quebra essa fidelidade. Eu ia falar isso até uma vez. Eu gosto bastante de Monster, mas uma vez fizeram uma promoção de League of Legends na Red Bull, e daí eu acabei comprando toda a coleção de latinha. Então, a promoção tem a sua força. Aí, ali, bom, o sabor é o fator mais importante. Mais uma vez, eu acho que essa coisa de padronizar com níveis de concordância ficaria bem, né? Mas usem da imaginação, né? Eu já deixei de... o sabor é o que eu considero mais importante. Acima de qualquer outra coisa, o sabor é o elemento mais importante. Isso é uma afirmação. Tu concorda com isso ou não? Não concordo porque eu acho tudo muito parecido e aí o preço é que fala mais alto. Ok, então bota discordo lá. Mas enfim, entenderam? E aí, bom, ali, a partir destas... Embalagem, a mesma coisa, né? A embalagem vocês vão trabalhar ali em cima e tal. Depois, os ingredientes da bebida energética influenciam minha decisão de compra. Tá, isso já está
é só tirar o ponto de interrogação, ficou a afirmação. Os ingredientes da bebida energética influenciam minha decisão de compra. Né? Uhum. Concordo ou não concordo. E aí, bom, aí depois sim, aí depois destas que dizem respeito a comportamento, né, que vocês podem ampliar um pouco, pode ir um pouco mais, não precisa ficar nas 10, 12, se for a 15, tudo bem. Nesse formato é rápido, as pessoas... Aí sim, né, a questão da frequência, acho que é importante, uma vez por mês, uma vez por semana, 2 a 5 vezes por semana. 2 a 5 vezes por semana. Acho que sim. Eu acho que pode botar com que frequência você compra bebidas energéticas. Pode colocar frequentemente, hábito... Não. Raramente, nunca. Nunca não, porque ele já respondeu que sim. Quase sim. Uma vez por mês, uma vez por semana. É que não, eu só estou pensando que isso não contemplou todas as possibilidades, né? O cara que... Então... sei lá, eu acho que poderia colocar entre parênteses uma referência de quantidade, mas a expressão ser um pouquinho diferente. Por exemplo, a primeira resposta, com que frequência você compra bebidas energéticas? A primeira resposta seria frequentemente. E aí, entre parênteses, tu vai botar todos os dias ou quase todos os dias. Entendeu? Entre parênteses, tu escreve todos os dias ou quase todos os dias. Isso. Aí isso, tá, essa é uma resposta. Aí, com relativa frequência, vamos supor, né, seria com relativa frequência. Uma vez por semana. Né, uma vez por semana. E aí, poucas vezes seria uma outra resposta. Poucas vezes. Quinzenalmente, mensalmente. Acho que fica mais amplo assim e fica mais fácil deles se posicionarem. Quinzenalmente, mensalmente. Tá. Qual faixa de preço você se sente confortável em pagar por uma bebida? Como tem tamanhos diferentes, né, pessoal, acho que tem que fazer referência a qual tamanho vocês estão sugerindo ali. Qual é qual será a lata mais consumida, a embalagem mais consumida? 470? 470 ml? Aquela 473 ml, que é o latão aquele? Eu acho que é. É o latão, né? Aham. Eu acredito que seja o latão também. Esses preços que vocês colocaram ali, vocês estavam pensando em qual embalagem? Eu não sei, tipo assim, aqui eu pago de 10 a 15 é o latão, né? E tem latão por menos de 10? Olha. Por 10. Eu acho que menos de 10, acredito que não. E também tem as de garrafa, né? Só que essa eu acredito que seja menos consumida, assim. Sim. Qual é a... Tá, mas aí vocês mencionam, né? Que faixa de preço você se sente confortável em pagar por uma bebida energética na embalagem de 473 ml? Bota entre parênteses, latão. Acho que todo mundo conhece 473 ml por latão, né? Isso, latão. Aí pode colocar abaixo de R$10, né? Abaixo de R$10. De 10 a 15, pega uma faixa intermediária aí.
e acima de R$15. Acho que está bem. Ótimo, Cíntia, tranquilo. Tranquilo, vocês acompanham ele lá, então. Tá bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Claro, agora, conforme vocês vão montando as afirmações ali, pode surgir mais alguma coisa. Eu acho que o importante é isso, né? Como é que a gente, o que a gente, na hora que está decidindo a compra, o que a gente considera, né? Então, a embalagem, design, o preço e tal, vão jogando essas coisas todas lá. Sabor, né? Testar a coisa da fidelidade. Sim. Eu acho, Guris e Amanda, eu acho que podia também avaliar assim, a coisa do comportamento a partir do impacto que, eventualmente, os grupos sociais e as próprias mídias sociais, que tipo de influência existe, né? O quanto eu sou impactado no meu comportamento de compra, o quanto eu sou impactado a partir de campanhas, a partir de mídias, a partir de opiniões, a partir de influencers, a partir de... Entende? Tentar avaliar, assim, o que... Porque daqui a pouco a gente se apaixona por uma marca e acha que é o melhor energético do mundo e tal, mas no fundo, isso aí tem relação com, né, com um ídolo meu que eu vi consumindo e tal, e aí influenciou o meu comportamento. Mas ali eu acho que desculpa interromper, mas eu acho que tipo, eu me lembro assim em marketing na mídia, televisão ali, só me lembro de Red Bull, né, que te dá zero. Não tem como ninguém, tu já é uma marca forte, marcante, né? Eu não me lembro de uma outra concorrente de energética divulgar uma coisa na TV. Não sei se alguém já lembra de alguma. Na TV... Desculpa. Não, tranquilo. Na TV, eu acho que de repente até tem, tipo, em alguns eventos, mas realmente, assim, propaganda direta não, mas o professor falou nas mídias, né? Isso sim. Tem muita pessoal fit, né? Costuma fazer propaganda desse tipo de produto. E eu tenho impressão, eu não sou especialista no segmento, mas eu tenho impressão que algumas marcas têm nichos, assim, né? Bem, né? Não sei, tem coisas muito marcadas, assim, de determinada marca ser o pessoal, sei lá, da academia. Posso estar falando bobagem, mas tem algumas características muito marcadas, assim, de segmentos, né? Então, quem toma Red Bull tem um perfil, né, que é diferente de quem toma... Vocês têm esses perfis, mas eu tenho a impressão que sim. Se vocês acham que isso... Né, não sei, essa questão assim das influências, dos grupos sociais, das mídias e tal, talvez indique alguma coisa nessa linha. Acho que seria interessante. O que eu vejo, assim, pelo menos no meu meio de mídias sociais, principalmente no Instagram, é muita amiga, assim, consumindo Monster por conta, tipo, de faz até brinco, colar com isso, arminha, tipo, para tirar foto, essas coisas assim, com as latas, né? Se tornou algo não só consumir o energético, mas sim mostrar que tu tá consumindo e fazer outras coisas com ele. Que é um pessoal mais alternativo também. Não sei como é que poderia trabalhar. Por exemplo, isso exatamente. Eu associo muito aquele Bang, né? Com... Eu não sei se ele chega a ser, eu acho que é um energético. Tem muita famosa que faz muita propaganda com ele, né? E o Monster, eu sempre vi muito como ligado à área de esporte, entendeu? Esporte de corrida, velocidade. Porque eles sempre foram patrocinadores já de tempo, né? Sim. E assim, ó, vocês conceberam aí uma embalagem, uma marca e tal, mas
Eu penso que, porque, exceto que vocês estejam pensando em fazer um lançamento aí, eu penso que investigar as marcas que estão no mercado já é, né, um elemento interessante, um elemento importante. Né? Acho que já tem, assim... E essa coisa da associação a diferentes públicos, só que fica mais... amplifica, né? Fica bem maior a pesquisa, mas é algo... Cabe pensar aí. Pensem. Quem sabe. Mas é isto. Perfeito. Agora a gente já tem pelo menos uma base melhor, daí eu passo para vocês lá e a gente vai discutindo. Se quiserem ir trabalhando ali pelo ambiente aula, se não, vocês criam os grupos aí e aí vão fazendo. Mas aí, lá no ambiente aula, toda postagem que cair lá no ambiente aula, quando vocês, por exemplo, tiverem já o Google Forms ou coisa assim, coloca o link lá que eu entro lá. Sério? Tá? Coloquem um link lá que eu entro lá, verifico, faço as observações e tal. E aí nós vamos avançando por lá. Só uma dúvida. A comunicação comigo fica no aula, tá? A comunicação comigo fica no aula. Só uma dúvida técnica ali, que faz tempo que eu não uso Forms. O professor provavelmente já usa mais. O senhor falou em sessão, né? É a sessão que ela define uma lista de perguntas, então, né? Porque lá não tinha muitas opções. Tu cria sessões. Essa questão ali que ele está perguntando, né, Lucas, é tipo que nem se a pessoa responder não, vai para uma outra aba, que responde sim, vai para outra. Eu também não estou muito... Tem um grupo de perguntas, mas ele não é tão... Vocês vão achar ali. Tu abre nova sessão, tem ali a possibilidade de abrir nova sessão. E quando tu abre uma nova sessão, tu vai ter perguntas dentro daquela sessão. E cada pergunta tu pode remeter para outra sessão. Ah, beleza. Né? Tu clica ali do lado e... dependendo da resposta, né, que ele assinalar, tu pode dizer, encaminha para a sessão número 2 e manda ele para lá. Tranquilo. Eu tinha achado, só não tinha testado. Isso aí. Queria tirar uma dúvida ali, professor, assim, tá, exemplo, a gente definiu as perguntas, vai passar para o senhor novamente, né? Você vai validar e a gente vai fazer aqueles testes, né? Pré-teste, isso aí. Isso, pré-teste. Depois disso, semana que vem vai ser o feriado, né? Sim. Na próxima aula a gente já vai ter que a gente já tem que postar o AP1 já. O que o senhor quer que a gente poste? A pesquisa, os gráficos? Fazer uma apresentação. Fazer uma apresentação. Traz alguns slides e tal para apresentar os resultados da pesquisa. Na verdade, vão ser slides com os gráficos, né? Porque vai ser quant. Então vocês vão ter que montar gráfico. Né? Ó, a pergunta tal, tantos por cento disseram isso, tantos por cento disseram aquilo e tal. E claro, não é só apresentar número, é tentar trazer uma análise mais crítica, né? Olha, a gente vê que, né, as pessoas estão valorizando muito, que a gente às vezes não dá importância, mas olha só como a embalagem né, tem uma influência e tal, fazer essas interpretações. Entendi, postar, então a gente posta e tem que apresentar na aula mesmo. Né? Isso, cada grupo apresenta os resultados. Certo? 2 semaninhas. É trabalho. Sim. Então tá. Muito bem. Amanda, tu te organiza nas disciplinas agora, não, tá? Eu tô organizada, só não tava vindo na aula porque louca da cabeça, achando que era EAD, quando na verdade não era, louca. Mas eu tava fazendo. Então tá bom. Tá certo, eu vou ficar então, mais um pouco aqui, valeu, qualquer coisa, mas eu vou ficar um pouco mais aqui porque talvez algum grupo volte aqui ainda. Tá. Tá bem? Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Fernando.